Olá a todos, sejam bem-vindos. Esse é mais um Verdade Revelada, a Verdade News, um olhar fora do sistema dos últimos acontecimentos. Hoje nós vamos trabalhar o tema o encontro Bilderberg em Turim, na Itália, 2018, dos bergs para o mundo. Sim, isso é verdade. Existe um grupo de homens que traçam o destino do mundo como se fossem deuses, brincando de Deus. Lá, geralmente Europa, Estados Unidos, eles fazem esses eventos para unir forças, né, uma elite globalista de empresários, banqueiros, cientistas, jornalistas, são empresários, né, corporativistas, e é muito interessante o tema que nós vamos abordar hoje. Você já compartilha o link para que esse trabalho alcance as pessoas e desperte. Nosso carinho especial para o Arpia, nosso querido irmão Everton, né, ao vivo, sempre acompanhando, a Maria, o Fabrício Damasceno, Lu e Mari Remes, Eliane Santos, Tomáticos Produção Orgânica, Shalom, Leão Vieira, Thelma, Marcos Alex, a Gemima na moderação aqui, mais uma vez, junto aí a minha escudeira participando aqui desse trabalho. Bom, queridos, nós temos a satisfação de se antecipar aos movimentos da elite, tanto é que nós temos produzido vídeos. Hoje nós lançamos o vídeo aí sobre essa Copa, digamos assim, Illuminati. O simbolismo já está presente até na abertura. Nós estamos diariamente trazendo a realidade que é muito ida pelo sistema, ou então é manipulado. Então a gente coloca no tom real das coisas. Não porque somos melhores do que ninguém ou porque temos alguma vantagem, não. Simplesmente porque queremos a verdade e queremos ajudar o próximo. Infelizmente, isso não é algo que as pessoas estejam em busca. Haja visto o número de lives que tem aí, né, e a busca das pessoas por outras coisas. Mas, enfim, nós vamos falar sobre esse tema de hoje muito importante, né, esses globalistas, Bilderbergs, se amotinando para definir os rumos do mundo, eles que têm influenciado eleições, têm derrubado governos, têm produzido guerras, têm manipulado o mercado de ações, eles têm definido as questões de mudanças sociais no setor da saúde, enfim, é a máquina Illuminati em ação, ok? Então vamos aí à nossa manchete de hoje. Globalistas do Bilderberg estão preocupados com o levante populista na Europa. Confabulação elitista está marcada para se reunir em Turim, Itália. É isso, eles estão preocupados com o populismo. O que é o populismo? É simplesmente pessoas que buscam a atenção, né, a simpatia do povo. E veio a calhar essa semana, porque nós estávamos assistindo aqui um documentário muito interessante do History Channel, né, que foi a história dos gigantes da indústria. E lá falava a trajetória dos Rockefeller, do JP Morgan, do Carnegie, né? Enfim, esses elitistas dos Estados Unidos, como eles travaram batalhas entre si pelo monopólio, domínio do país, e depois eles se uniram. Isso é muito interessante, porque, lógico, esses documentários do sistema não vão dar muitos detalhes, né, sobre o entrosamento deles, mas eles vão passar alguma coisa. E eu achei uma coisa interessante. No final da trajetória, todos eles tinham algo em comum. Eles se uniram para colocar um presidente na Casa Branca e combater o populismo. Sim, houveram alguns candidatos que eram populistas nos Estados Unidos, antitrust, né, que é contra essas ações grandes, contra esses monopólios gigantes, né, e eles se uniram para confrontar essas pessoas e por fim, Roosevelt, né, que era um cara que eles tentaram controlar, pôr na vice-presidência,
acabou subindo ao poder porque o presidente americano morreu e aí eles foram combatidos. Só que eles não desistiram, né? Na verdade, essa elite está mais forte do que nunca e unificada mundialmente. A casa dos Rothschilds na Europa, todas essas famílias Illuminati, né, que dominam praticamente o mundo. É interessante. A pauta do encontro Bilderberg deste ano é a seguinte, olha só, já tem a lista dos participantes, né, nós temos aqui a lista deles, vários nomes de banqueiros, universidades, do setor econômico, da Unesco, Unesco, né, que é aquela entidade que a Globo tem uma parceria, a Goldman Sachs, né, toda a elite bancária, Santander, veja só. E aí vai, Fórum Econômico Mundial, né, ministros, reis e governantes, todos participando desse encontro internacional que começa amanhã em Turim, amanhã dia 7, né? 7 de junho, começa em Turim. O ex-vice-presidente do Federal Reserve, né? E ex-governador Stanley Fischer dos Estados Unidos, olha só gente que está envolvido nesse complô mundial. E aí o diretor de iniciativa da ética e governança da inteligência artificial de Harvard, e eles estão muito focados nisso ultimamente, e o tal Henry Kissinger. Esse sujeito é um dos maiores articuladores da nova ordem mundial, ele frequentemente tem discursos sobre isso, vários vídeos no YouTube. E qual é a pauta? Qual é o interesse deles neste ano de 2018? É o que você vai ficar sabendo nesse momento, ok? Bom, eu tenho aqui o site oficial dos Bilderberg. E aqui diz o seguinte: esse encontro que ocorre desde 1954 é um fórum anual para discussões e tal. Eles não vão revelar tudo, logicamente, né, os intentos deles, mas aqui está a pauta, as pautas, né, que serão discutidas nesse encontro Bilderberg, que vai do dia 7 de junho ao 10, em Turim, na Itália. Os 131 participantes de 23 países confirmaram sua presença. E, como sempre, é um grupo diverso de líderes políticos, especialistas da indústria, finanças, academia e a mídia foram convidados. A lista de participantes, nós já falamos alguns, né? Nós vemos aqui os tópicos chaves para a discussão neste ano. Primeiro lugar está o populismo na Europa, né? Eles são, obviamente, contra esse movimento populista da Marine Le Pen, que foi na França, né? Do Trump, principalmente nos Estados Unidos, eles são contra essa onda populista, né? De candidatos que falem em nome do povo, que queiram reivindicar o bem da sociedade. Eles querem candidatos corporativistas que sigam as ordens deles. E isso está no topo da discussão deles. Né? Eles são contra essa onda populista, né, que está surgindo em várias partes do mundo. Como é um ano de eleições, você vê uma espécie de populismo aqui no Brasil, também na figura do Bolsonaro, né, a gente pode dizer assim. E nós vemos que eles estão interessados em interferir nas eleições do Brasil. Embora o Bolsonaro já tenha ido lá ao pessoal do Foreign Relations, que é um setor lá dos Illuminati, né? Você vê aqui Bolsonaro no CFR, né? Que é o Conselho de Relações Exteriores. E ele já fechou com eles, hein? Já fechou com os Illuminati. Será que realmente ele se entregou? Ele já está
participando dos planos deles, né? Isso é bem possível. E aí você tem um encontro, você tem até um vídeo na internet mostrando ele encontrando lá o pessoal do CFR, né? Ok, então na segunda pauta do encontro Bilderberg desse ano está o desafio à desigualdade. E eu duvido que seja a preocupação deles em tornar o mundo igualitário. Eu duvido. Porque sendo assim, eles perderiam, tem 99% da riqueza mundial. Então eu acho pouco possível isso. O objetivo deles, na verdade, é de tornar todos iguais, com chip, com as vacinas, com a manipulação, com o Estado totalitário, um Estado policial, todo mundo debaixo da régua deles, né, do cacete deles, e tornar todo mundo prisioneiro do Estado e vigiado 24 horas. Então, isso na realidade são os planos deles. No terceiro ponto está o futuro do trabalho. Até porque, já antecipando o próximo tópico, que é a inteligência artificial, o que eles pretendem? Eliminar todo o trabalho manual e substituir isso por robôs, né, por uma indústria mais robotizada. Então aí nós chegamos no quarto tópico, que é a inteligência artificial. É incrível a tecnologia que já existe nos dias de hoje, robôs quase humanos. Você vê também chips, pulseiras e um computador, um supercomputador autômato, melhor, que pode desempenhar diversas tarefas. E esses computadores quânticos que foram lançados pela D-Wave, que praticamente eles operam em várias dimensões, eles podem até prever futuro. Isso é uma coisa incrível. Você assiste no nosso vídeo desse canal sobre o encontro do Fórum Econômico Mundial, né? Na verdade foi o encontro de governança global que eles estão desenvolvendo, né? Na pauta número 5, os Estados Unidos antes do meio do ano, né? Ou dessa última fase. Os Estados Unidos sempre estão na pauta dos Bilderbergs. É lá que estão as bases da ONU, né? Da OMS, a Organização Mundial da Saúde, enfim, todo a cabeça, né, o quartel-general dele se encontra nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos já é um local que foi dominado, já está totalmente infiltrado por eles, né? Então, portanto, faz parte sempre da agenda deles. No número 6, a pauta está o livre comércio. Por quê? Porque esses globalistas visam derrubar fronteiras e fazer com que haja essa questão do comércio livre, né? Como tem o NAFTA, Tratado Livre Comércio, como tem aí a ideia globalista de intercalar todo mundo, conectar todo mundo, né? Mercosul, blocos econômicos mundiais para formar nova ordem mundial. Consequentemente, o objetivo do livre comércio é estabelecer a moeda única, né? Nós já falamos que essa moeda pode ser uma moeda virtual e na época em que ela foi estabelecida, lógico, nós não podemos ter nada a ver com ela, ok? Nenhuma moeda virtual. Hoje ainda você pode comercializar uma coisa ou outra, né? Você converte um dinheiro, talvez, né? Mas lógico que nós não podemos depender disso. E logo, isso não vai existir mais. Nós temos no número 7 os Estados Unidos na liderança mundial. Isso é muito interessante, porque eu recomendaria muito que você assistisse esse documentário do History, né? Lógico que o sistema não vai falar tudo, mas esse documentário chamado Gigantes da Indústria, vale a pena você assistir como os Illuminati dominaram o mercado do aço. Tá aqui, ó, essa cambada aqui, ó. Deixa eu abrir a foto deles aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir a foto. Né, você tem essa cambada aqui
Esses 4 estão nesse documentário muito bom, para você entender quem são os Illuminati, como eles se desenvolveram nos Estados Unidos, principalmente. Lógico que eles mentem muito também, que eles dizem, não, o Rockefeller era pobrinho e tal, saiu. Não, todos eles têm envolvimento com o oculto, todos eles têm impacto, né, que os une, embora aparentemente pareçam estar concorrendo, né, muitas vezes. Deixa eu ver se eu abro aqui exatamente. Aqui você vê no post do documentário esses 4 homens aí, que são, tá aí na foto, Internet Rural vai abrir aqui, daqui a pouquinho a gente mostra aqui, né? Daqui para as 8h30 a gente termina de mostrar essa foto. Vai desculpando aí, pessoal. Bom, deixa eu voltar aqui. Aqui você tem o Rockefeller, J.D. Rockefeller. Aqui você tem o J.P. Morgan. O Rockefeller praticamente dominou o petróleo na América, né? Uma dinastia de petróleo, o maior império, né, do petróleo. Foi forçado a subdividir em empresas menores. Aqui você tem o J.P. Morgan, cara que dominou a indústria elétrica nos Estados Unidos e depois dominou o aço, né, o império do aço, que ele comprou por uma bagatela de não sei quantos bilhões, a maior fortuna da história, que foi comprado desse camarada aqui, o Carnegie. Inimigos, aliás, eles não eram tão rivais assim, mas enfim, ele comprou do Carnegie, que era o imperador do aço nos Estados Unidos, e esse outro camarada aqui, não sei se é o Tom Scott, acho que sim, que dominava as ferrovias. Mas enfim, resumindo, esse documentário explica o porquê da pauta Bilderberg desse ano se tratar exatamente de questões antigas. Os Estados Unidos na liderança. Foi os Estados Unidos quem desenvolveu a energia, o petróleo, né? Começou com querosene, iluminando as casas, depois partiu para o petróleo. Os Estados Unidos liderou a indústria do aço no mundo. Estados Unidos liderou a indústria elétrica, surgiu de lá, né, a invenção do Thomas Edison, a energia elétrica, a lâmpada, né, uma das maiores invenções do século XX, e também a questão da linha de montagem, né, das empresas, as indústrias automotivas e etc. Então, a pauta deles é os Estados Unidos na liderança. Por quê? Porque controlando os Estados Unidos, você controla o restante do mundo, né, em diversos setores, principalmente o econômico. Em 8º tópico está a Rússia. E interessante que a Rússia vai sediar a Copa desse ano, né? E a Rússia, frequentemente, tem sido alvo de diversas situações mundiais, né? De problemas diplomáticos com os Estados Unidos. A Rússia também é um poder emergente, né? É um dos 6 do BRICS, né? Os países emergentes, e a Rússia é, com certeza, uma chave no processo da nova ordem mundial. Você tem o Quantum Computing, né, que é a computação quântica. Já falei sobre isso aqui, nem tinha observado que estava na lista. Existem computadores, supercomputadores D-Wave, que são capazes de processar em diversas dimensões. Eu não sei até que nível é isso, mas simplesmente eles podem desencriptar qualquer moeda, eles podem controlar as informações e invadir toda a privacidade do mundo das pessoas. Ninguém está mais seguro, né? E é incrível. O que eles querem saber, eles podem invadir no sistema tecnológico. E aí nós temos a Arábia Saudita e o Irã. É o tópico número 10 dos Bilderbergs. O que será que eles estão planejando para o Irã e a Arábia Saudita? Você sabe que Irã e a Arábia Saudita são grandes potências do petróleo. Você sabe também que a Arábia Saudita é mais sunita, é um islamismo mais xiita, radical. Então, existe uma questão religiosa e econômica muito forte, portanto, política também, né? Então, eles vão traçar rumos para essas potências. Número 11, a pós-verdade, o mundo pós-verdade. Olha como eles estão chamando a gente. Pós-verdade, porque está na pauta dos Bilderbergs também
confrontar as mídias alternativas que falam a verdade. Eles não querem que as pessoas vejam vídeos como esse, que denunciam eles, os planos deles. Eles tomam medidas para enfrentar o que eles chamam de fake news. Eles rotularam de fake news toda e qualquer mídia alternativa. Então nós devemos ficar atentos, nós nem sabemos se nós vamos ter como ainda continuar esse projeto, né? E, número 12, os eventos atuais. Sim, senhores, o mundo está sendo o alvo desse governo das sombras, né? Que a gente chama, o Deep State, né, que estão nas sombras, manipulando, traçando os rumos da Terra. E as notícias recentes no mundo nos chamam a atenção aqui. Vamos ver algumas delas, das mais importantes. Vamos lá. Ok, vamos ver essa questão aqui. Deixa eu encontrar aqui rapidinho. Ok. Será problemático para Israel e Estados Unidos se a Europa aderir ao acordo iraniano? O ministro da Inteligência de Israel, Israel Katz, apelou para a realização da coalizão militar entre o Irã se este desafiar as potências mundiais com enriquecimento de urânio. As declarações de Katz surgem quando o primeiro-ministro israelense começou a visitar líderes europeus para discutir o envolvimento regional e o programa nuclear do Teherã. Você já deve estar a par que o Irã está enriquecendo urânio para desenvolver esse programa, né? O que acontece? Israel é o principal alvo do Irã. E depois que Trump quebrou esse acordo que o Obama tinha feito, né? Eles, então, estão mais do que nunca ansiosos por esse tipo de medida. E nós estamos atentos para ver o que vai acontecer, porque os Estados Unidos está colocando sanções fortíssimas sobre o Irã, só que a Europa é a favor do Irã, é a favor do mundo islâmico. Então, a situação está desequilibrada, né? E se acontece de a Europa, a OTAN, no caso, sei lá, a União Europeia aderir ou apoiar o Irã, realmente nós vamos ter uma situação problemática, muito séria, né? Uma tensão entre o poder americano, ou aparentemente uma tensão, né, entre o poder americano e o poder europeu, ok? O mundo todo se armando, são diversas notícias que mostrando como eles estão se armando, a Rússia, a China, com caças, olha só, aqui nessa notícia, por exemplo. Pesadelo absoluto para os Estados Unidos, China revela novo caça não tripulado. É isso, são invenções, navios, submarinos, o mundo todo se preparando para uma situação. Enquanto isso, os acordos de paz, as intenções, pelo menos, de acordo de paz prosseguem. Estados Unidos estão em alerta por possível encontro de Bashar Assad e Kim Jong-un. Também a questão do encontro de Trump com o Kim Jong-un, né, que vai, não vai, aquela situação. Tudo isso é muito, muito relevante no momento em que estamos vivendo, muito sério. Nós vemos que o mundo está numa corrida armamentista. Algo vai acontecer, nós sabemos. O objetivo dessa elite globalista é realmente tocar o caos. Eles vendem armas, eles vivem disso. Então, elas servem para ser usadas. Né? Aqui outra notícia que mostra aqui uma tendência nos últimos acontecimentos. Nós avisamos, Estados Unidos alertam sobre consequências caso Turquia compre sistemas S-400. Os Estados Unidos afirmaram de forma clara à Turquia que a compra dos sistemas russos de defesa aérea S-400 trará consequências, disse nesta terça-feira o vice-secretário dos Estados Unidos, Wes Mitchell. É isso. O mundo todo numa corrida armamentista para
desenvolver a nova ordem mundial, ok? E os planos da elite continuam. Agora, uma outra invenção, né, um desenvolvimento tecnológico, nos chama muita atenção. Colorado se prepara para tornar-se o primeiro dos Estados Unidos a usar o asfalto inteligente para monitorar os motoristas em tempo real. É aquilo que nós temos dito, né? É um estado policial onde você não tem privacidade, você não vai ter liberdade. O asfalto inteligente faltava essa, né? Quer dizer, o sujeito não tem privacidade para ir e vir. Ele vai ser monitorado 24 horas, até a pista vai vigiar o cidadão agora. É um absurdo. Né? É isso que essa elite quer. E a turma do intervencionismo militar, se prepare, porque intervenção militar é isso, é você ser vigiado, entendeu? Imagina o cidadão tá aqui saindo com a família, numa viagem, e aí você separado numa barricada, meterem a mão dentro das suas calças e saírem lhe revistando. Que isso? Por favor, né? Quer dizer, é a beira o filmes pós-apocalípticos, né? Tem até um que é Colônia, né? Que mostra exatamente como será um estado policial. O sujeito é vigiado até quando vai ao banheiro em casa. Então, é um negócio muito sério, muito complicado, né? Ok, então, falando de um lugar chamado Brasil, veja a situação, a alienação vai começar. Me parece que vão haver mais greves, vão haver mais situações no Brasil. Nós vamos falar do cai não cai, é o Temer, né? Olha a situação que está aqui. Hoje o dólar extrapolou a casa dos R$3,80, como havíamos predito, né? Que é a tendência para acontecer. Por isso, gente, que até ganhar em real já não é mais interessante para a gente, né? É bom que a gente, sei lá, busque um sistema de ganhar em dólar, porque o real, misericórdia, né? Sujeito pagar R$4 por $1, isso se reflete nos produtos importados, enfim, em toda a transação internacional, produtos eletrônicos, etc., né? Até comida. Então, vamos lá. Aqui algumas dos destaques de hoje. A alienação da Copa vai começar, todo mundo com a pipoca, com a vuvuzela, né, na mão e a moeda despencando, a situação se complicando. Vamos ver aqui algumas coisas. Deixa eu ver aqui a notícia do cai não cai. Eu acho que foi no G1, mas vamos ver aqui. Foi no G1. Deixa eu ver rapidinho aqui. Eu ainda utilizo esse G1 apenas como a título de exemplo, de referência, porque muita gente diz, não, eu só acredito no site da Globo e tal. Muito bem, essa aqui é uma notícia muito importante. Por 8 votos a 2, Supremo Tribunal Federal derruba voto impresso nas eleições de 2018. Pronto, o que o pessoal estava reivindicando? Uma das reivindicações daqui da greve dos caminhoneiros era essa transparência nas eleições. Eles estavam reivindicando que as eleições tivessem um voto impresso. E o que aconteceu? Agora acabou de ser derrubado, né, essa possibilidade. Eles querem urnas eletrônicas. E muita gente, e muitos desses candidatos que estão aí, né, como o Bolsonaro, afirmam que essa urna eletrônica ela é totalmente fraudada, né, ela não é confiável. Então, já que o sistema ele quer realmente manipular resultados e controlar tudo isso, eles alegam que isso, né, ameaça o sigilo do voto. Mas, por favor, quem é que vai sair catando para ver quem votou em quem? Isso não tem sentido. Entendeu? Exatamente. Desde quando votos são seguros? E quem garante também que o voto eletrônico ele é sigiloso? Tenha paciência. Então isso é algo interessante. Falando em sigilo, o cai não cai, né? O Temer enfrenta mais uma situação aí.
Polícia Federal pede a quebra de sigilo telefônico do Temer, Moreira e Padilha. Pedido foi feito no inquérito que apura suposto pagamento de propina de 10 milhões combinado em jantar no Palácio do Jaburu em 2014, segundo delação da Odebrecht. Aí você vê nitidamente que esse homem subiu ao poder à força. Veja, a ex-presidenta, né, como você gostava de ser chamada, a ex-presidenta, ela foi julgada, né, foi levada ao impeachment. Por quê? Porque ela cometeu as supostas, ou realmente cometeu as tais pedaladas fiscais, né? O que acontece? Quem assinou essas pedaladas fiscais foi o próprio Temer também, que era o vice da época. Então, tiram Dilma, colocam um cúmplice, entendeu? E mais sujo ainda do que a Dilma, porque tá aí denúncia atrás de denúncia, né? Uma situação vergonhosa para o país, um homem que representa a maçonaria brasileira, né? Tão corrupto e tão sujo, ainda pior do que aqueles que eles denunciavam. E isso é que é uma incoerência grande, né? Você observa, existem 2 pesos, 2 medidas aqui, literalmente. O cara controla o STF, Supremo Tribunal, nitidamente. Ele colocou aquela Carmen Lúcia lá, não sei mais quem. Quer dizer, ele quem controla. Existem forças que o mantêm lá. Né? E tudo indicava que esse homem não ia sobreviver. Né? Até alguns profetas disseram, ele vai cair e tal. Mas ele está aí ainda. Ou seja, existe um esquema por trás disso tudo. Nitidamente existem forças espirituais, forças invisíveis que mantêm esse homem no poder, desgraçando o cidadão comum, né? Oprimindo o trabalhador, oprimindo o aposentado, os pensionistas, oprimindo a economia da nação, oprimindo toda a estrutura política, né, que nós temos. Então é muito sério o que está acontecendo nesse lugar chamado Brasil. Vai começar a alienação 2018, né? Vamos lá, outra notícia muito importante. Conselho de Segurança vota nesta quinta medidas sobre proteção de palestinos. Sim, toda a ONU, a União Europeia, a OTAN, seja lá o órgão mundial que você, ou um órgão poderoso que você queira mencionar, está a favor dos palestinos. Um pequeno contexto histórico vai lhe indicar o seguinte, que a região da Palestina é uma região que é inimiga de Israel, abriga, não posso nem falar o nome, como é que você faz um trabalho desse citar nome, né? Que abriga aquele pessoal que gosta de aprontar, né? Vamos dizer assim. E que é protegido por esses órgãos. E isso é uma coisa absurda. Eles abrigam Hamas, Hezbollah, sei lá quantos dessas facções, né? Mas enfim, eles estão lá defendendo tudo isso. E nós estamos vendo aí a situação, a mudança profunda na estrutura de leis da humanidade. Para você ter uma ideia, agora a Irlanda acabou de sancionar o aborto. Né? Vamos lá, como o aborto é tratado pelo mundo? 3 anos depois de um referendo histórico em que a população votou pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo, a Irlanda vive um novo momento importante ao convocar uma consulta pública sobre a rejeição de um dispositivo constitucional que proíbe o aborto. A expectativa é a de que o resultado desse referendo seja conhecido neste final de semana. Na verdade já foi conhecido o referendo, eles apoiam o aborto. Você viu um mapa geográfico aqui, onde é permitido o aborto apenas para salvar a vida da mulher completamente proibido, são as partes em vermelho. O que predomina atualmente no mundo são as partes em verde, onde não há restrições. Gente, vamos falar de aborto um pouco. É muito simples. O 6º mandamento diz, não matarás. Acabou-se. Não há o que discutir, é não matar. Não matarás.
Aí o que acontece? Eles estão derrubando o sexto mandamento. Quando eles tratam da questão de legalização de casamento homoafetivo, essa introdução da ideologia de gênero no seio da sociedade, eles estão derrubando o sétimo mandamento, que é não adulterarás. Eles estão adulterando a família, adulterando o plano original do Criador para homem e mulher. Então, eles estão demolindo a Torá, eles estão demolindo os mandamentos do Altíssimo. Um a um, o mundo está se fragmentando. Todos os princípios éticos e morais que nós conhecemos vão deixar de existir. Existem projetos para legalizar pedofilia, legalizar prostituição, existem projetos para legalizar as drogas, existem projetos, enfim, para pena de morte, existem projetos para a questão da mudança na estrutura de liberdade religiosa e adoração, no que diz respeito ao sujeito ele servir o Criador de acordo com a sua consciência e não segundo a ordem política, né, a ordem do sistema. Então eles estão atacando tudo isso. E logo, logo, muito em breve, as coisas vão estar bem diferentes do que nós conhecemos hoje. Eu sugiro que você assista o vídeo no nosso canal, Verdade Revelada, chamado Os Planos Illuminatis para 2018, 2019 e 2020, onde nós detalhamos o que eles estão preparando para nós, né? E o aborto sendo legalizado, totalmente liberado na Irlanda, é um indício de que não tem país conservador como esse, que é católico, né, cristão, mas ele restringir esse tipo de coisa. Isso ia de uma maneira, está acontecendo de uma maneira muito rápida ultimamente. As leis estão sendo mudadas, os princípios morais e éticos, e isso é uma grande preocupação. Quando você vê as notícias do mundo hoje, a constante é essa, é a mudança de comportamento sexual, é a questão do ataque à vida, são as questões das brigas religiosas no mundo, né? E a opressão do cidadão comum, falta de liberdade, tudo isso está em andamento, ok? Tudo isso está em andamento. Agora, eu sinto muito porque você vê um canal desse aqui, veja só a situação. Tem um monte de canais anti-nova ordem mundial aí, para todos os gostos, né? E tem alguns canais aí, misericórdia. O cara fala uma coisa aqui, eu acho que ele lê em algum site, não sei, ele pega um conteúdo, aí ele dá uma opinião dele totalmente fora da realidade do que está acontecendo. Tem gente defendendo vacinação, tem gente apoiando partido A, partido B, tem gente que, enfim, tem vários posicionamentos diversos em torno das questões espirituais e políticas. Isso é preocupante, minha gente, porque se você não tiver a sua própria visão das coisas e investigar, não só investigar o que eles estão falando, mas também me investigar e pesquisar o que eu estou falando aqui. Se não estiver em harmonia, é como muita gente me perguntou, cadê a fonte do vídeo que o Papa Francisco liberou o homossexualismo? Ora, é só pesquisar, mas eu peguei lá o site que todo mundo confia, né, o site da Globo, e pus lá, para todo mundo ver. Enfim, vá a fontes, pesquise, saia da Matrix, saia da alienação, ok? Enfim, nosso muito obrigado a você que participa conosco aí, que o Criador abençoe sua vida, te guarde e te proteja. Nosso muito obrigado aos irmãos que têm carinho pela gente, por esse trabalho, certo? Estão sempre participando. Que o Eterno abençoe suas vidas, tá? E os nossos queridos que têm canais aí também, que fazem uma militância, né? Uma resistência também. Continuem um bom trabalho. Que o Criador abençoe cada um de vocês. Shalom, a paz esteja com você. Nós vamos ficar por aqui até um próximo hangout, se o Criador permitir.